Sorocaba. Nós estamos aqui com a nossa congregação na cidade de Boituva. Eu queria testemunhar algo que Deus fez aqui nesta obra, quando nós aqui iniciamos essa construção aqui. Os irmãos vão notar que nós estamos aqui na parte de baixo da igreja, na parte térrea da igreja, e aqui no piso de baixo. E aqui eu queria testemunhar algo que Deus fez, que seria essa laje aqui, ó, essa laje, aonde nós na época levantamos as paredes e deixamos ela respaldada na altura de laje. E eu, naquela ocasião, quando as paredes da igreja estavam respaldadas, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, para mim eu achei que já estava quase que concluída a igreja. Aí eu fui ver o preço da laje, achando que a laje era caro, era barato. E na época, acredito já quase 8 anos atrás, quando eu fui ver o preço dessa laje, que deu praticamente 300 metros de laje, ali onde a gente foi fazer o pedido, o valor da laje ficou em R$ 8.200. E aquele ali para mim, eu até me assustei, porque achei que era 3 mil, eu achava que nem imaginava o valor da laje, que era alto valor. Mas aí a gente pediu à igreja que orasse, e os irmãos oraram. E na época a minha família ali, o pastor Dario, as minhas irmãs oraram, minha mãe oraram para que Deus nos concedesse a laje da igreja. E no domingo à noite, isso foi na semana, irmãos, isso eu fiz o orçamento tipo na segunda, na terça, no decorrer da semana a igreja orando, minha família orando. No domingo eu estava no culto à noite. Aí Deus nos proporcionou essa laje. Aí eu vou terminar aqui em cima. Já. Então, meus irmãos, agora nós estamos aqui no piso de cima da igreja, onde é a laje, onde a gente ganhou aqui, ó. Aqui é o piso de cima, foi a laje, agora já está revestido com cerâmica, né? Os irmãos aqui estão vendo. Mas para concluir o testemunho, na época a gente não tinha condições de comprar essa laje da igreja. Eu falei para os irmãos que o valor da laje era R$8.000, na verdade R$8.200. Aí ali onde nós fomos fazer o pedido daquela laje, ele bateu ali, parece que eu me lembro como fosse hoje, ele bateu no calculador e falou assim: pastor, vou fazer um preço muito bom para o senhor, vou fazer a laje para o senhor à vista, R$8.000. Ele tirou R$200, eu fiquei bastante ali, até um pouco até abatido, confesso aos irmãos. Mas nós viemos, buscamos a Deus, viemos no culto, e como eu disse, no decorrer daquela semana a igreja orou, os irmãos orou, e no domingo, quando encerrou o culto, naquele domingo nós ainda estávamos num outro salão, e no domingo, quando encerrou o culto, duas irmãs me chamaram, e uma daquelas irmãs falou: pastor, Pai do Senhor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei assim: ó, irmã, espera, deixa eu cumprimentar a igreja, os irmãos, depois a gente conversa. Não, pastor, eu preciso falar com o senhor agora. Aí eu falei assim: amém, então, irmã, fala. Ela falou assim: pastor, eu vou dar a laje da igreja. E eu naquele momento eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Por quê? Porque era um valor alto, irmãos. Mas aquela irmã disse assim: pastor, eu vou dar a laje da igreja. Ela falou assim para mim: pastor, pode ir lá, faça o pedido e passa o valor que eu vou pagar a laje. Aí eu falei: tá bom, irmã, eu vou. Mas ali eu não sabia qual era a oferta que aquela irmã queria fazer para a obra de Deus. Então eu falei: irmã, o valor, a irmã já tem noção e tal. Aí, irmão, para concluir o testemunho, eu estava desinformado do preço da laje. Aquela irmã talvez também estava desinformada do preço da laje, mas Deus não estava desinformado, porque aquela irmã disse assim para mim: pastor, quando eu entrei aqui na igreja, o Senhor, eu ia dar uma oferta de 7 mil na época. Ela falou assim: mas Deus falou comigo, não é 7, é 8. Ela falou assim para mim: irmão, não é 7, é 8. Naquele momento, irmãos, eu só agradeci a Deus. Fizemos o pedido da laje, a irmã pagou a laje e está aqui a obra de Deus sendo feita, o piso aqui, a laje que a gente ganhou.
A Deus a glória, o louvor e a honra para todos sempre. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus, a igreja, os irmãos dessa igreja, que muito generosamente e amorosamente têm abençoado a obra de Deus. A minha palavra é que Deus venha recompensar toda a nossa igreja, em especial com as ricas bênçãos do céu, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Esse é o meu testemunho.